Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui com o nosso canal Falando Sério. E estes dias nós estamos falando sobre o poder da oração. A nossa ideia é trazer para você conforto, trazer paz e segurança da parte do Deus Altíssimo. E a nossa oração é que essa mensagem encontre em você um lugar e prospere naquilo que você é e naquilo que você precisa ser diante de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a oração de Elias e nós iremos fazer vários vídeos desse texto. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos começar a ler do versículo 26. Diz o seguinte: Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam eles. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém lhes respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia ele. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando? Quem sabe está ocupado ou viajando? Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado, disse Elias. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém lhes respondeu. Ninguém lhes deu atenção nenhuma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha se dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse Elias. E eles fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou ele a eles, e fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, disse Elias, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, estamos diante de um dos textos mais especiais, de uma das orações mais especiais. Porém, nós, com isso também dizemos que, na época de Elias, Israel vivia uma de suas piores crises moral, crise religiosa, ética, crise política. A idolatria invadia todos os recantos daquele território sagrado. E diante disso, filhos, às vezes, e muitas vezes, nós falamos em nome de Deus,
Mas na verdade, nossa fé é tão pequena, mas tão pequena, que mesmo que gritamos, Deus jamais irá nos ouvir, por não acreditarmos nem mesmo naquilo que estamos falando. Essa narrativa bíblica que acabamos de mostrar aqui, nos mostra, como eu já disse, a crise sem precedentes que o povo de Deus viveu. Nessa crise sem precedentes, temos o rei Acabe, o pior, o mais malvado e o mais idólatra rei que Israel já teve. Mas se isso não fosse tudo, tínhamos ainda sua esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel era uma espécie de feiticeira malvada, e a mando delas, para termos uma ideia, todos os profetas de Israel foram mortos à espada, exceto alguns poucos que conseguiram se esconder. Essa é a situação. Situação essa totalmente adversa, que Deus levanta um homem chamado Elias, oriundo de um vilarejo tão pequeno e tão insignificante, chamado Tisbe, ou Tisbé. Por isso, ele também é denominado Elias o Tesbita, para enfrentar Acabe, para enfrentar Jezabel, a matadora de profetas, e para enfrentar todo um Israel idólatra. Que coisa! Depois de dar esse duro... então, depois disso, Elias tem um primeiro encontro com o rei Acabe. E nesse primeiro encontro, esse homem que sai praticamente do nada, Deus o levanta. Elias vai a Acabe e diz: olha, Deus manda dizer que nos próximos 3 anos não cairá chuva sobre a terra. Dito isto, Elias se torna naturalmente o inimigo número 1 de Israel. O inimigo número 1 de Acabe e também de sua esposa Jezabel, a matadora de profeta. Depois desse duro recado, Elias foge e vai a mando de Deus morar um bom tempo às margens de um riacho chamado Querite e ser sustentado pelos corvos com pão e carne, até que esse riacho seque totalmente por falta de chuva. Veja que coisa. Sustentado por corvos. Depois que o riacho secou totalmente, Elias, também a mãe de Deus, sai e vai a Sarepta, uma pequena cidade aos arredores de Samaria, também a mando de Deus, morar na casa de uma pobre viúva que estava praticamente morrendo de fome, para ser sustentado por ela. Somente depois de 3 anos e meio de extrema seca em Israel, Elias volta para espanto de todos, desta vez para enfrentar Acabe, os profetas de Baal e todo Israel adúltero. Essa é a conjectura, este é o pano de fundo da oração deste homem de Deus. Quando Acabe encontra Elias, aqui há muito tempo procurava para matá-lo, pergunta: é você mesmo, perturbador de Israel? Diz Acabe. E Elias o responde com toda a coragem dada por Deus: não sou perturbador de Israel. Na verdade, quem é perturbador de Israel é você e sua família. Falando isso com relação à sua esposa, Jezabel, aquela que era uma espécie de feiticeira malvada, matadora de profeta. Ainda nesse encontro com Acabe, Elias o desafia a convocar todo o povo de Israel, mais os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que comiam na mesa de Jezabel, a irem se encontrar com ele com dia e hora marcada no Monte Carmelo. Que coisa! Diante de Acabe, diante de todo Israel, diante dos 450 profetas de Baal,
mais os 400 profetas de Aserá, totalizando 850 profetas pagãos, Elias diz: por que vocês oscilam tanto entre duas opiniões? De hoje em diante, se o Senhor é Deus, sigam-no. E se Baal for de fato Deus, vocês devem seguir. Sabe, irmãos, a nossa situação não é diferente. O nosso estado moral, o nosso estado ético, o nosso estado político, a nossa justiça, tudo isso são coisas que estão em constante degradação. A igreja, sim, a igreja também. A igreja tem entrado nesse mesmo barco furado. E a gente consegue aqui claramente perceber que não é a quantidade, não é a multidão ou as multidões, e também não é a imposição de falsos profetas que Deus opera. Não é dessa forma que Deus opera. Deus opera com um, Deus opera com vários, mas para isso é preciso que esse um ou esses vários estejam dispostos a obedecer, assim como fez Elias. Lembram quem era Elias? Era um cidadão que surgiu do nada, de um vilarejo chamado Tisbé, e surge para enfrentar um reino, para enfrentar um rei malvado, um monarca cruel, assassino, sua esposa e toda uma nação. E é nesta conjectura que este homem ora a Deus, e Deus o responde. Sabe, filho, eu não sei como tem sido a sua oração, mas uma coisa eu digo a você: se a sua oração não tiver verdadeiros fundamentos a Deus, ela será tida como uma oração a tolo ou de tolo, feita à semelhança daqueles que oraram por Baal. Eu não sei o teu estado moral. Publicamente, muitos de nós nos apresentamos tão bem. E na particularidade? Pois é. Lembre-se, todo cristão, ele precisa, acima de tudo, evidenciar uma ética, uma moral, uma conduta que vive de acordo com aquilo que ele prega. Eu queria falar com você. Se você não tem orado assim, passe a orar a partir de hoje. E você vai ver como Deus opera. Você vai ver como Deus fala. Você vai ver como Deus opera milagres extraordinários, excepcionais. Eu queria que você não perdesse as sequências desses vídeos que nós estamos falando sobre esse assunto tão especial. Mas a minha oração, o meu desejo, é que o Pai do céu, o Deus de Elias, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, lhe convença do seu pecado. Ou que você mesmo se convença de quem você é e o que você está fazendo agora. Lembre-se, Deus não escuta oração de tolo. Mas lembre-se também, todo o poder de Deus pode ser emanado, evidenciado para nós através de nossas orações sinceras, assim como foi a oração de Elias. Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todos os males que o apartam dele. Deus te abençoe.